Um leproso chegou perto de Jesus, é o que nos narra o Evangelho. Leproso corajoso, que fez aquilo que era proibido pela lei de Moisés, pela lei daquela época. Se aproximar das pessoas. Nós ouvimos, irmãos e irmãs, na primeira leitura, as orientações que Deus deu ao seu povo por meio de Moisés acerca da lepra ou de qualquer doença da pele. Deus vai orientando Moisés como ele deve orientar o seu povo. O povo que estava em marcha pelo deserto, que vivia, portanto, em tendas, de acampamento em acampamento. E a leitura primeira, no seu final, traz justamente a informação acerca deste momento que Israel, que os israelitas estavam vivendo. Sendo impuro, deve ficar isolado e morar fora do acampamento. O que era o acampamento? Era as tendas que o povo de Israel, na sua travessia que durou 40 anos pelo deserto, eram as tendas que o povo de Israel ia montando de lugar em lugar. Andava um trecho, chegava em um lugar, montava acampamento, armava as barracas, ficava ali alguns dias e depois tinha que desmontar o acampamento e seguir novamente para mais adiante na sua grande peregrinação em busca da terra prometida pelo Senhor. Morava, portanto, em acampamento. É diferente da gente. A gente não mora em acampamento, a gente mora em uma residência ou em uma casa fixa. Tem gente que inclusive mora na mesma casa desde que nasceu. 40, 50 anos morando naquela mesma casa, morando naquele mesmo ambiente, morando naquela mesma rua, morando naquele mesmo bairro. Não era assim com o povo de Deus na sua travessia pelo deserto. Eles tinham que armar a tenda de quando em quando chegavam em um lugar, para ali passar a noite, quem sabe passar alguns dias, a depender da caminhada. Sobretudo passava da sexta até o domingo, porque o sábado era dia do Senhor e não se podia fazer nenhum trabalho, nem mesmo se podia caminhar pelo deserto. Então aqui, irmãos e irmãs, Deus vai orientando para, no caso de aparecer alguém com uma lepra, quais eram as ações que deveriam ser feitas. Primeiro, deveria se buscar o sacerdote. Era o sacerdote e não o médico quem declarava se alguém estava doente da lepra. Até porque um médico naquela época era evidentemente coisa rara, raríssima. Então o sacerdote assumia esta missão de declarar alguém puro ou impuro a partir da doença da lepra, se ele tivesse ou se desenvolvesse a doença da lepra. Com a aparência do mal da lepra, será levado ao sacerdote Arão ou a algum dos seus filhos sacerdotes. Se o homem estiver leproso, é impuro, e como tal, o sacerdote deve declarar. Qualquer pessoa que fosse, até mesmo de sua própria família, era obrigação do sacerdote declarar aquela pessoa como uma pessoa impura, porque estava acometido com o mal da lepra, doença que era considerada contagiosa e que tornava a pessoa impura, e sendo impuro, tinha as consequências que aqui o Senhor vai dizer. Quais as consequências?
O homem atingido por este mal andará com as vestes rasgadas. Primeira atitude, é a própria pessoa quem deve tomar a primeira atitude, andar com vestes rasgadas, os cabelos em desordem e a barba coberta, gritando: impuro, impuro. Vejam, irmãos e irmãs, que além da própria dor de estar com uma doença considerada contagiosa e à época até mesmo considerada incurável, a pessoa agora tinha que ter estas atitudes: gritar impuro, impuro, andar com vestes rasgadas e não se misturar mais com as outras pessoas. E esta era outra consequência: durante todo o tempo em que estiver leproso, será impuro, e sendo impuro, deve ficar isolado e morar fora do acampamento. Aqui está uma das mais graves consequências da lepra: o isolamento, afastar a pessoa do convívio dos outros. Por quê? Porque a pessoa com a lepra poderia transmitir para as outras pessoas a lepra que tinha sido, pela qual tinha sido acometido. A pessoa então tinha que ter este cuidado de se isolar, e se a pessoa não se isolasse, a própria família tratava de expulsar aquela pessoa de dentro de casa. O próprio pai, a própria mãe, o próprio irmão, o próprio filho, a própria filha. Por que se expulsava? Porque ninguém queria ficar com alguém impuro dentro de casa. Porque se ficasse impuro dentro de casa, iria contaminar as outras pessoas, iria tornar os outros na mesma condição que ela, impuro. E sendo impuro, não poderia participar dos momentos comunitários. Irmãos e irmãs, aqui é preciso a gente prestar atenção para a importância que é dada à comunidade. O importante aqui é preservar a comunidade. Porque se a pessoa estava acometida pela lepra, era portanto impuro, sendo uma doença contagiosa, poderia transmitir para as outras pessoas. Para preservar a comunidade, se afastava aquela pessoa do convívio das outras pessoas. Se afastava aquelas pessoas do convívio dos demais da comunidade, para evitar que os demais da comunidade também pegassem a lepra e se tornassem impuros. Experiência semelhante nós vivemos recentemente entre nós, passada a pandemia. Qual era a recomendação que se tinha quando alguém testava e dava positivo para a Covid-19? Onde era que a pessoa deveria ficar? Em casa. Em casa podia andar por todos os ambientes? Não. Onde era que ela tinha que ficar? Dentro do quarto, isolada, com a porta fechada. Quando fosse para dar comida, batia, botava comida, batia, saía de perto, a pessoa vinha, pegava a comida, entrava dentro do quarto, comia e pronto. E depois, o que era que se fazia? Se tinha todo o cuidado para se lavar direito aqueles talheres, aqueles pratos, aquilo que foi usado pela pessoa, a roupa que ela usou. Por que se fazia isso? Para evitar que o vírus passasse daquela pessoa para as outras pessoas. Isso foi sobretudo, naquela fase inicial mais grave, que a gente não sabia como lidar, que a gente não sabia como tratar, que ainda não existiam vacina. Então todo mundo ficava com medo de dar positivo o seu
resultado de exame. E quando dava positivo, se alguém não fizesse essas recomendações, os outros deveriam denunciar aquela pessoa. Olha, fulano de tal deu positivo para a Covid-19 e está lá no meio da rua, e está lá na feira, falando com um e falando com o outro. E às vezes a criatura ia até sem máscara. Para uma sociedade como a nossa, caracterizada pelo individualismo, isto cai como uma verdadeira lição de vida. Porque é preciso que se pense na comunidade, no coletivo. Não é apenas eu, não é apenas o meu mundo, não é apenas a minha saúde. Eu tenho que pensar nos demais, eu tenho que pensar nos outros, eu tenho que ter cuidado também pelos outros. E esta era a preocupação quando alguém no povo de Israel era diagnosticado com a lepra. Era cuidar da comunidade, e para preservar a comunidade tinha que se isolar, tinha que se afastar aquela pessoa do convívio das outras pessoas, de modo que a pessoa sofria fisicamente no seu corpo com a lepra, mas sofria também psicologicamente com o isolamento. Porque a pessoa se sentia castigada por Deus, porque a pessoa se sentia condenada por Deus, porque a pessoa acometida com o mal da lepra, e de fato quando era a lepra, é uma doença que ia comendo as partes do corpo pouco a pouco. Pouco a pouco a pessoa ia perdendo as mãos, os dedos, os pés, ia ficando cotó, né, como a gente diz na nossa expressão, ia ficando cotó, porque a doença ia consumindo a carne da pessoa. E aí sempre se andava com as partes do corpo que a lepra tinha comido, enrolada, enfaixada, para que a podridão daquela carne comida pelaquela doença não pudesse se espalhar. E era por isso que eles eram obrigados a morar fora da cidade. Eles não moravam com a família, eles não moravam mais com a comunidade, porque para se preservar a comunidade. O importante é manter a comunidade preservada. E isso, repito, a gente viveu recentemente quando se passou pela pandemia. Isso, inclusive, foi observado, esse comportamento, inclusive entre as formigas. Fizeram um certo estudo e contaminaram algumas formigas. E estas formigas, quando voltavam para o formigueiro, elas eram diagnosticadas, eles lá, as formigas lá, entendiam que aquela dali estava doente. E quando ela estava doente, ela era afastada das outras demais formigas. A própria formiga percebia que podia contaminar o formigueiro e se afastava e se retirava. Repito, irmãos e irmãs, para uma comunidade, para uma humanidade marcada pelo individualismo, isso se constitui em uma verdadeira lição de vida. A importância da comunidade, de viver em comunidade. Já disse e repito aqui, cuidado, muito cuidado com aquelas pessoas que dizem: eu não preciso ir para a igreja, eu rezo em casa. Criatura, até Jesus, que era Deus, ia para a igreja. Tu, comedor de feijão e farinha, não quer vir para a igreja. Quem és tu, beleza? Quem és tu, criatura? Jesus Cristo todo sábado ia para a sinagoga, para ali como comunidade escutar a palavra de Deus, ser iluminado por esta palavra. A comunidade isolava, retirava pessoas doentes, acometidas com a lepra, para preservar a comunidade. A preocupação era que a comunidade permanecesse sadia, que a comunidade permanecesse integral, porque o importante era a comunidade. E o indivíduo tinha que perceber que quando ele estava doente, ele estava se tornando uma ameaça para a comunidade.
ele próprio devia então se isolar, ele próprio devia então se afastar, como a gente percebeu com a Covid-19. Quando a pessoa tinha consciência, quando sabia que deu positivo o seu resultado, a própria pessoa se isolava, a própria pessoa tinha que informar para os outros, a própria pessoa tinha que ter o cuidado de andar de máscara, de ter sempre álcool para passar nas mãos. Era o cuidado que a pessoa deveria ter com os demais, com a comunidade. Hoje, a pandemia deveria ter deixado como consequência, pelo menos esta coisa boa, de pensar no outro, de pensar na comunidade. O que é que a gente vê hoje, irmãos e irmãs? Grupos de amigos que às vezes vão para uma pizzaria. Só que quando chega na pizzaria, aí tira todo mundo o seu celular do bolso, liga a internet, pede o Wi-Fi da pizzaria e vamos mandar mensagem para fulano, para cicrano, para beltrano, mandar risada para quem está lá do outro lado, para quem está lá em outro lugar, e cada um está ali no seu mundinho. Vá numa cidade grande, entre num coletivo, em uma Campina Grande, em uma João Pessoa da vida, e você veja. Está todo mundo ali, olha, no celular, mandando mensagem, mensagem vai, mensagem vem. Qual é a interação que se tem ali um com o outro? Nenhuma. Quem é você? Não me interessa. Não me interessa quem é, de onde é, nem o que está passando. Me interessa os meus contatozinhos, os meus contatinhos. Estou mandando aqui um meme para fulano de tal, outro meme para cicrano, outro meme para beltrano. Cada um se fecha no seu mundo. Cada um está com as suas preocupações. Não importa o coletivo, não importa o outro. O que importa é o meu mundo, o que importa é o que eu estou passando, o que importa são as minhas dificuldades, o que importa são os meus problemas. Deveríamos ter aprendido a valorizar mais e mais a comunidade, o comunitário. E isto, irmãos e irmãs, é uma verdade de nossa fé. Jesus nos chamou para formarmos comunidade, para estarmos unidos. Jesus não chamou os seus discípulos para ficarem isolados nos seus lugares, nos seus cantinhos. Jesus chamou os discípulos para formar um grupo, para formar comunidade, para estarem ali caminhando com Ele, porque é ali no dia a dia que um vai ter que suportar o outro, é ali no dia a dia que um vai ter que ajudar o outro, é ali no dia a dia que um vai ter que aceitar o outro, é ali no dia a dia que um vai ter que renunciar o outro. Eu não vou para a igreja não, porque lá tem gente chata. Criatura, pois se feche no seu quarto e viva aí dentro do seu quarto. Vai ter gente chata na igreja, vai ter gente abusada no seu trabalho, vai ter gente arrogante no seu trabalho, na sua casa, na sua família, na sua rua, mas vai ter também na igreja. A gente quer que sempre na igreja tudo seja bem bonitinho, bem perfeito, às mil maravilhas, seja todo mundo feliz, seja todo mundo alegre, seja todo mundo verdadeiro, seja todo mundo sincero. Nem você é assim o tempo todo. Como é que quer na igreja que seja assim? Eu não vou para a igreja não, porque o povo lá quando eu chego fica me olhando de alto a baixo. Não quer ser visto, não saia de casa, fique dentro do seu quarto. Eu não vou para a igreja não, porque lá, Ave Maria, lá o povo fala uns dos outros e tal, não sei o que. Às vezes é quem mais fala, tem a língua pia, o tamanho. Fala que é uma beleza, mas não quer vir para a igreja porque diz que o povo fala. Basta olhar para as nossas próprias famílias. São perfeitas? Não. Por que é que na igreja tem que ser perfeito? Por que é que na igreja tem que estar tudo certinho? Somos igreja, somos comunidade, e é na diferença, é na diversidade, é com as dificuldades de uns, é com as qualidades de outros, com as virtudes de uns, com os defeitos de outros, que a gente vai vivendo o evangelho, aprendendo a suportar, aprendendo a ajudar, a ser suportado também, porque se a gente às vezes não vai com a cara do outro, tem muita gente que não vai com a cara da gente.
Não pense que é somente você que não vai com a cara dos outros. Tem os outros que não vão também com a sua cara. E você vai fazer o quê? Tem que aprender a conviver. Tem que aprender a aceitar. Tem que aprender a lidar em comunidade. A viver em comunidade aquilo que o Senhor nos pede. Se fosse para viver isolado, Jesus Cristo chamava: eu vim lhe chamar para você ser meu discípulo. Agora vá para a sua casa e fica o dia todo rezando lá. Vá para a sua casa e fica o dia todo rezando lá. Não, Jesus não chamou para isso. Jesus chamou para formar comunidade, para a gente valorizar a comunidade, sair de nossas casas, vir celebrar a missa para dizer: eu estou em comunidade, eu sou comunidade, eu pertenço a uma comunidade, eu vivo em uma comunidade, eu celebro em comunidade, eu estou como comunidade. E assim, irmãos e irmãs, a gente vai vivendo a missão que o Senhor nos confiou, de viver em comunidade, de preservar a comunidade, de cuidar da comunidade e de ser comunidade. Tenhamos, irmãos e irmãs, o cuidado para não nos isolarmos, para não nos fecharmos. Participemos da comunidade, estejamos em comunidade. Em comunidade, nos aceitemos uns aos outros. Em comunidade, cuidemos uns dos outros. Em comunidade, nos alegremos uns com os outros. E assim estaremos vivendo a missão que o Senhor nos confiou. Para que assim não sejamos acometidos pela lepra hoje e atual da indiferença. Não mais a lepra física, não mais a lepra como doença de pele, mas a lepra como doença do coração. A indiferença, o não preocupar-se com o outro, o não estar junto com o outro. Que o Senhor nos ajude a vivermos a nossa vida em comunidade, celebrando nossa fé, preservando a comunidade e assim estando e sendo sempre comunidade, como o Senhor quer e deseja de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meditemos então, irmãos e irmãs, esta preocupação que nos é trazida na primeira leitura, a preocupação com a comunidade. É preciso cuidar, é preciso preservar da comunidade. Por isso, o homem cometido com a lepra, ele tinha que ficar isolado e morar fora do acampamento. Meditemos então neste cuidado que Deus tem com a comunidade para preservar a integridade da comunidade.